Então hoje nós vamos falar sobre a diferença entre temperamento e personalidade. São duas coisas diferentes. Muitas pessoas se enganam, acham que tudo é a mesma coisa, mas não é. O temperamento, já nascemos com ele. Cada um nasce com o seu temperamento. Deus nos formou com um temperamento. São 4 tipos. É o melancólico, o colérico, o fleumático e o sanguíneo. Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. E a personalidade é aquilo que a gente vai adquirindo com a nossa convivência, com a família, com os amigos, no nosso dia a dia, os nossos traumas. Tudo isso vai formando a nossa personalidade. E a nossa personalidade, ela é formada por 12 camadas. Cada camada dessas, ela serve como se fosse um mapa para o nosso amadurecimento. O que acontece é que muitas vezes tem pessoas que ficam presas na 4ª camada, que é a camada da adolescência. E isso acontece porque certas situações não foram resolvidas bem na infância. São traumas de infância, são pais que abandonaram, são pais que fizeram bullying com o próprio filho, sem mesmo querer, né? Mesmo sendo involuntariamente, acontece. E essas feridas não resolvidas impedem da pessoa sair da 4ª camada e evoluir para a maturidade. E agora você deve estar se perguntando, em qual camada eu me encontro nesse momento da minha vida? Para a gente poder identificar as nossas camadas, nós precisamos nos perguntar onde dói e qual é a nossa motivação. Para sair da 4ª camada é todo um processo de cura interior, de autoconhecimento. Para isso a gente precisa também saber qual é o nosso temperamento. Porque o nosso temperamento, ele vem antes da personalidade, bem antes. Então, muitas vezes, os traumas que a gente sofre, as feridas emocionais que a gente tem, foram causadas em função de um temperamento mais rígido. Só que os nossos pais não sabiam disso e não sabiam como lidar com isso. Por isso, é tão importante que os pais de hoje, que já têm acesso a essas informações, conheçam o temperamento dos seus filhos para não cometer esses erros. Porque lá no futuro, essa criança não fique presa na 4ª camada, para que ela consiga evoluir, para que ela consiga ter maturidade, para que ela consiga chegar no mínimo na 7ª camada. E aí a gente se pergunta, qual seria o temperamento mais rígido? Qual seria o melhor temperamento? Qual seria o pior temperamento? Não existe, nem melhor nem pior. O que existe é a perfeição que Deus fez. Ele criou 4 temperamentos que se completam. Por exemplo, eu sou melancólica e o meu marido é colérico. E na verdade eu comecei a me interessar por esse assunto quando eu entendi o porquê nós éramos tão diferentes. Um exemplo de temperamento rígido é o colérico. O colérico, ele tem um espírito de liderança. Então, assim, ele tem pressa, ele quer tudo pra ontem. No momento que ele designar uma atividade pra alguém, ele vai botar pressão, porque ele quer rápido, ele quer resultado. Ele coloca a mira dele no alvo e ele passa por cima de quem for pra chegar lá. Só que tudo isso, gente, é amadurecimento, é autoconhecimento. No momento que a gente consegue entender que o nosso temperamento é assim, que temos qualidades, mas também temos coisas que podem ser melhoradas, a gente consegue ir melhorando, ir amadurecendo e ir evoluindo. Eu sou melancólica, eu já sou mais devagar, eu preciso pensar muito antes de tomar uma decisão. Eu preciso de mais dias para poder amadurecer uma ideia, para poder tomar uma decisão, porque eu tenho muito medo de que as coisas podem dar erradas, né? E eu não posso ter pressão. Se alguém me pressiona, eu bloqueio, não consigo mais fazer nada. E isso é uma questão do melancólico, que se ele não tomar cuidado, ele se torna uma pessoa pessimista, negativa, uma pessoa que só murmura, uma pessoa chata de conviver. E eu era essa pessoa chata de conviver. Meu marido fala que eu era insuportável. Mas graças a Deus, eu consegui amadurecer essa parte. Eu não consegui totalmente, eu tô evoluindo, né? A gente vem amadurecendo cada dia mais a gente se conhece melhor, a gente consegue identificar as nossas falhas. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Que quando somos crianças, somos puro temperamento, até os 12 anos. A gente não sabe lidar com os nossos temperamentos, né? Então, um colérico, ele vai ser 100% colérico. Ele vai ter aquela coisa de bater o pé, eu quero, eu faço. E um pai e uma mãe que não sabem que isso é o temperamento da criança, muitas vezes vão surtar, né? Vão botar de castigo, vão bater, vão fazer coisas, né, que depois se arrependem, né? Mas isso é o temperamento, não tem como mudar, gente. O que pode é essa criança, quando chegar ali nos 12 anos, ela começar a entender que isso é certo, que isso é errado, que isso pode, que isso não pode, porque ela começa a ter entendimento do social. Antes disso, ela não tem isso. A melancólica, eu me emburrava. Eu ficava dias e dias sem falar com meu pai e com a minha mãe. E isso irritava muito eles, muito mesmo. Eles ficavam bravos comigo, porque eu não falava. Eu ficava quieta, não falava, não respondia. Mas isso era do meu temperamento. Hoje eu já consigo controlar melhor. Tem dias que eu também não consigo, mas, né, somos humanos, somos falhos, mas é de cada temperamento. Um fleumático, onde tu colocar ele sentado, ele vai ficar. Ele não vai teimar, ele não vai desobedecer. Vai ser aquela criança que fica ali, que tudo que tu mandar ela faz, né? O sanguíneo é aquela criança que pula, que brinca, que não leva nada a sério, que tudo dá risada, que tu pede pra fazer uma coisa, já esqueceu, já não lembra mais, sabe? Cada um tem as suas qualidades, cada um tem aquilo que tem que ser melhorado.
Aí você identificou o seu temperamento, identificou a sua personalidade, identificou as feridas emocionais. E agora, o que faz com elas? Aí você entrega a sua vida para Deus, porque só Ele é capaz de curar um passado cheio de traumas, de abusos. Só Ele consegue restaurar um coração machucado. Eu sou prova disso, a minha família é prova disso. Quem nos conhece sabe tudo que a gente passou aqui em casa. No momento que a gente entregou a nossa vida para Deus, a nossa vida mudou. E eu não tô falando das pessoas crentes, eu tô falando de cristãos, aqueles que seguem Jesus. Porque essas pessoas, elas conseguem ter uma paz diferente. O mundo cai em cima delas e elas não se abalam. As coisas acontecem, mas elas sabem que amanhã vai vir a vitória. Mas a verdadeira cura do teu passado, das tuas feridas e das tuas dores, somente Deus tem o poder de fazer. Olá, bênçãos! Eu sou Andressa Barr, analista de temperamentos, e hoje quero te falar sobre a importância de entender o nosso temperamento e como isso pode transformar as nossas vidas. Todos nós temos uma maneira única de pensar, sentir, agir. Tudo isso molda a nossa personalidade e as nossas escolhas. Esse conjunto de características é o que chamamos de temperamento. E conhecer o nosso temperamento vai muito além do que simplesmente entender como nos comportamos. É descobrir como reagimos em situações de estresse, quais são as nossas maiores motivações, como nos relacionamos com os outros e até mesmo como podemos crescer em nossas fraquezas. Ao entender o seu temperamento, você tem a chance de melhorar não só a sua vida pessoal, mas também a profissional, pois passa a ter mais clareza sobre suas habilidades naturais, seus desafios e o que realmente o motiva. Isso traz mais autoconhecimento, melhora suas relações e permite que você tome decisões mais assertivas. Então, se você quer dar o próximo passo em direção ao autoconhecimento e transformar suas relações e o seu dia a dia, venha fazer o seu teste de temperamento.